por meio dos comentários que nós recebemos, parece que a reflexão nos grupos foi muito boa, né? Então, agora nós daremos continuidade com o 8 das perguntas e respostas. Nós procuramos organizar as perguntas segundo as temáticas que foram discutidas. Provavelmente a gente não conseguirá responder a todas, mas a Maria Helena se coloca à disposição depois para continuar esse diálogo no nosso blog, ok? Então eu chamaria de novo a Maria Helena para fazer esse momento. A primeira pergunta uma coisa importante, uma premissa, né, que sempre numa aula a gente fez tratamos 3 tópicos extremamente densos, complexos, em 3 abordagens de 20 minutos, com um público extremamente heterogêneo, né? O objetivo da aula é falar uma linguagem coloquial que seja acessível a todas as pessoas. Então, logicamente, quem deseja aprofundar questões mais sofisticadas sobre funcionamento do sistema, sobre particularidades que compõem as políticas públicas, isso não foi possível nessa aula e não vai ser objeto também aqui nesse momento, né, da explanação. A gente pode sim continuar a conversar sobre isso depois no blog. Então vamos lá. Em qual dos tipos de pobreza a pobreza emocional se encaixaria? A pobreza emocional, ela faz parte de uma das carências, né, que nós citamos, nas ausências de valores e patrimônio, que é o patrimônio psicofísico. Então, a pobreza emocional é uma pobreza, às vezes, originada da pobreza convivial também, mas também está relacionada às condições do entorno, da circunstância no qual o sujeito está inserido, né? Segunda pergunta. O homem nasceu para ser igual? Me parece que dentro do homem há o desejo de que todos sejam iguais, menos ele mesmo. Como devo olhar, pensar esse sentimento? Espero que eu tenha conseguido captar a pergunta, mas me parece que aqui tem muito aquela questão. Nós queremos igualdade, desde que não mexam nas nossas coisas. Mais ou menos, talvez seja essa a pergunta, né? Ou a gente fala de igualdade, discute bastante igualdade no Facebook, desde que a gente não tenha que mexer no nosso salário, nos nossos bens pessoais. A questão de como devo olhar, pensar esse sentimento, é um exercício contínuo que nós temos. Nós somos seres históricos, né? Então, embora todos nós, como partindo do princípio que somos cristãos e acreditamos que viemos de Deus, né? Que todos viemos de Deus, todos temos dentro de nós uma semente de amor, de verdade. Depois, as nossas condições de desenvolvimento, né? Pessoal, familiar, algumas características nossas, elas são reforçadas, outras se desenvolvem de uma forma ou de outra, porque isso tem relação com o nosso contexto. Então, a convicção de que essa questão da igualdade, primeiro, ela parte, segundo o pensamento cristão, de uma compreensão de que nós somos seres únicos e irrepetíveis. Então, nós somos diferentes, porém somos semelhantes, somos iguais. Fazemos parte da mesma família, mas nós somos seres únicos e irrepetíveis. Por isso temos características únicas que só nós temos. Então, a relação de igualdade parte também da consciência da liberdade e da individualidade, da pessoalidade de cada um de nós. A dimensão do trabalhar a igualdade a partir também de um ato interior, né, de se enxergar como igual e também ter a coragem de mexer nos próprios queijos, né, aquela história não mexam no meu queijo, é uma experiência que é um treinamento que nós fazemos na vida, né, que nós vamos nos educando a fazer e que nós fazemos a partir das pequenas experiências. Parece um lugar comum, mas as pequenas experiências às vezes são as mais difíceis de serem feitas. Porque você preconizar uma redistribuição de bens a nível macro é muito mais fácil no discurso, a gente discutir num texto acadêmico, imaginar um sistema ideal. E eu não estou dizendo que isso não é importante e não é necessário. Mas você pensar como você, enquanto sujeito, pode fazer essa experiência, ela exige que você visite, às vezes, algumas partes de você mesmo um pouco sombrias, que fazem parte, né? Então, é uma experiência, por isso que a gente chama escola de cidadania. Porque é uma escola, a gente vai aprendendo à medida que a gente faz a experiência, né?
Existe sintonia entre prática de especulação financeira e prática ética. Vejam, o nosso objetivo nessa escola de cidadania não é gerar um patrulhamento moral ou ético, ou aguçar ainda mais os julgamentos coletivos, morais, que hoje estão extremamente aguçados. Né? A coisa que a gente mais vê na rede social é o ataque. Né? A gente está sempre se atacando e se defendendo. Né? Então, a ideia aqui é transmitir, a partir do cristianismo, quais são as orientações culturais que nós podemos extrair dos documentos da doutrina social da igreja, né, da cultura do carisma da unidade, que nasce dentro da cultura da doutrina social da igreja, não é nenhuma grande... É uma questão que é de todos, né, de todos os cristãos. A igreja, né, no seu documento recente, que está disponível no blog, está disponível no nosso blog, e também basta dar uma googada lá que aparece, que trata um documento que tem um título Questões Econômicas e Pecuniárias, Considerações para um Discernimento Ético sobre alguns aspectos do atual sistema econômico e financeiro. A igreja recomenda, né, o Papa Francisco tem sido enfático nas suas falas, ele encontrou com vários movimentos, com empresários do mundo todo, inclusive encontrou a economia de comunhão em 2017. Ele tem recomendado que se trabalhe pela economia real, que se façam investimentos na economia real. E ele tem alertado ao perigo que a especulação financeira causa no equilíbrio do sistema econômico financeiro internacional. Eu não sou economista, não sou uma especialista em mercado financeiro, e eu não vou aqui me aprofundar na questão da especulação e se é possível fazer especulação assim, assado, não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é chamar atenção para esse tema, que nós devemos saber aonde o nosso dinheiro é investido, que tipo de banco nós estamos depositando os nossos recursos, nós devemos nos interessar por esse assunto e aprofundar. E nós também, na qualidade de membros desse movimento, recomendamos o investimento na economia real. Aqui nós não vamos realizar nenhum tipo de julgamento ou patrulhamento moral, ou não vamos criar entre nós um patrulhamento moral no sentido de ficar agora acusando especuladores de serem ou não éticos. Nós estamos aqui, né, no sentido de ser propositivos, mais do que dizer você está fazendo mal, quem está fazendo bem, investindo na economia real. Essa é a proposta da igreja, né? Então é essa proposta que nós nos filiamos aqui nessa escola. Podemos fazer mais pela economia global com essa mentalidade da economia de comunhão, da EDC? Como podemos fazer mais, né? A economia de comunhão, ela passou por um processo de forte desenvolvimento nos últimos anos, de inovação, através da criação de instituições que a representam civilmente. Aqui no Brasil, nós somos reconhecidos, a Ampecom, que é a associação que tem a função de gerir a EDC no Brasil, foi reconhecida como uma organização que foi premiada por gerar impacto em empreendedores localizados na base da pirâmide, através de uma incubadora. Recentemente teve o Prophetic Economy, que foi um evento que reuniu movimentos econômicos do mundo todo que, de alguma forma, procuram trabalhar por uma cultura econômica mais sustentável, inclusive justa. Então, a economia de comunhão, embora ela tenha nascido no âmbito do carisma, o que ela traz não é uma exclusividade do movimento dos focolares. A comunhão, ela está presente em várias iniciativas econômicas, em vários movimentos econômicos, movimentos de negócio de impacto social nas suas mais variadas vertentes. Nós temos participado de eventos em que conhecemos empresários que têm feito coisas sensacionais, através de inovações que eles criaram sozinhos, nem fazem parte de um movimento econômico, a partir de uma ideia, de uma vontade de fazer algo. Então, como que nós podemos fazer pela economia global? Reforçando as nossas práticas institucionais, a participação dessas instituições, desses eventos, dessas organizações. Nós não precisamos nós, enquanto movimento dos focolares, criar estrutura para tudo. A gente pode utilizar as que existem e reforçar as estruturas de outros movimentos, nos filiando essas outras estruturas. O que importa é que o mundo melhore, né? Então, o cristianismo é um patrimônio
universal de toda a humanidade, está presente em várias, tem pessoas sensacionais fazendo coisas maravilhosas. O que importa é que nós reforcemos esse tipo de iniciativa, que nós, de alguma forma, como foi uma orientação, né, dada na última Assembleia do Movimento Focolares, nós façamos o movimento de sair e ir ao encontro das necessidades do mundo, da comunidade. Então, nós vamos nos inserir. Se tem algum movimento fazendo excelentes iniciativas com moradores de rua, nós vamos trabalhar com esse movimento. Não precisamos nós criar um movimento que trabalha por moradores de rua, né? Se nós temos uma instituição que trabalha com formação empreendedora para a população, para empreendedores localizados na base da pirâmide, nós vamos procurar essa organização, em vez da gente querer criar alguma coisa. Porque nós estamos fortalecendo a sociedade civil e um mundo melhor, né? Nesse sentido. Gostaria de solicitar um aprofundamento na questão da desigualdade social, que é a nossa situação local, como América Latina, e pistas para a superação da pobreza socioeconômica. Essa pergunta é extremamente densa, complexa, feita por uma grande amiga. Eu vou deixar por último porque ela é a resposta mais longa. A EDC está promovendo também a formação de crianças e adolescentes em vista da cultura da partilha. O movimento Focolares, sim, muito. E a economia de comunhão aliada ao movimento Focolares, de uma certa forma, ela reforça isso e ela, de uma certa forma, né, a partir da sua articulação, faz parte disso. Nesse evento internacional que aconteceu ano passado na Itália, Economias Proféticas, os adolescentes participaram, inclusive ativamente dando suas propostas, lendo o manifesto que eles mesmos construíram. Então, a EDC em si, né, a economia de comunhão, ela faz parte desse ecossistema fraternidade, no qual está sendo, sim, feito um forte investimento na formação de crianças e adolescentes. Nesse sentido, sim. Que outras atividades, para além da economia de comunhão, podem ser reconhecidas e efetivadas pelas nossas comunidades como ações voltadas para a cultura da partilha e redução da pobreza? Qualquer coisa que nós façamos enquanto comunidade em prol de uma necessidade local, ela é uma ação para a difusão da cultura da partilha. Vamos lá. Mobilização local pelos refugiados. Aqui na nossa cidade de Curitiba foi feito essa semana um jantar que os refugiados ofereceram. Foi feita a arrecadação de bens para os refugiados. Uma empresa de uma família da obra está empregando refugiados, os venezuelanos que estão aqui. Estão sendo feitas campanhas por financiamentos coletivos no Facebook, organizadas por pessoas da comunidade para conseguir financiar a cirurgia de uma criança que precisa fazer uma operação que tem uma doença. Qualquer tipo de mobilização que a gente faça, um café da manhã, tudo que a gente faça em prol do outro é difusão da cultura da partilha. Qualquer coisa que a gente possa fazer enquanto comunidade. O importante é que parta de uma necessidade que nos interpela. Aqui no caso da nossa cidade de Curitiba, existe essa forte presença dos venezuelanos, como deve existir em muitas partes do Brasil. Então, houve essa é a dor que nesse momento se faz presente. Oi? Isso, surgiu essa emergência. Então, a gente atende essa emergência. Se numa comunidade são as crianças de rua, por exemplo, que estão na rua consumindo drogas, eu conheço a experiência de um grande amigo nosso, que ele chama Jean, que ele mora na Bahia. Ele fez uma mobilização porque os meninos estavam à mercê do tráfico na rua. Ele foi lá e lutou para que se criasse um campo de futebol no lugar da Boca, né? Onde está. Então, são muitas iniciativas que nós podemos fazer. Todas elas são cultura da partilha e redução da pobreza. Uma vez que não temos nenhum banco ético no Brasil, já foi pensado no âmbito da EDC em uma instituição financeira com essas características? É o nosso grande sonho. E nós queremos sim criar uma, né, mas enquanto não conseguimos criar uma, nós temos feito as modalidades, né, temos apoiado iniciativas alinhadas com esse propósito que fazem isso. Tem uma organização chamada Firgun, Firgun, vocês podem procurar na internet, que eles trabalham com financiamentos para empreendedores localizados na base da pirâmide, remunerando investimento.
Nós estamos apoiando, fazendo parceria com eles. Existe um banco desses na Ásia, da Teresa Ganzon, que é bastante famoso, que todos conhecem, que é da IDC. E nós estamos procurando apoiar todas as iniciativas que nós temos conhecimento, banco cooperativo, enfim. Aqui temos que tomar muito cuidado, porque o fato de uma instituição ser cooperativa não significa que ela seja 100% idônea e ética, nós precisamos ter sempre o mesmo cuidado de ir atrás, de entender os critérios que existem por trás disso, né? Existem muitos bancos cooperativos no Brasil, muitos, não vou dizer, mas alguns, e a gente pode sim entender como eles trabalham, como é que eles operam, se eles operam com base na transparência. Até me foi feita uma pergunta se existe uma forma de nós pesquisarmos a origem das operações financeiras dos bancos. Sim. O BNDES, por exemplo, tem canal de transparência. A gente tem que procurar se informar nos bancos qual que é a rastreabilidade da operação que eles realizam, né? Isso é plenamente possível e nós, como cidadãos, podemos cobrar, como clientes, né, do sistema bancário. O que podemos fazer para que possamos ir pelos telhados? Devemos ser mais incisivos? Devemos ser mais atuantes nas políticas públicas? Sim, claro, sempre, cada vez mais. Participar das organizações que existem já, tanto dentro das redes da nossa rede nacional de fraternidade, quanto fora. Existem N organizações que trabalham com políticas públicas, tem conselhos de políticas públicas locais, a gente pode se interessar, pode se envolver, tudo que a gente puder fazer, sim, ser mais incisivos. O que a gente precisa, cada vez mais, eu digo eu, em primeiro lugar, é pensar assim, a comunhão está dentro, é um patrimônio, né, da comunidade, da humanidade, a experiência da comunhão. Não é a gente, assim, que vai anunciar uma verdade absoluta pelo mundo. As pessoas todas querem fazer essa experiência. Não todas, mas grande parte, né? Então, a gente pode potencializar o que já existe. Não precisa botar um carimbo, o movimento dos focolares em tudo. O que importa é que seja uma experiência de comunhão. Se vai levar carimbo do que for, não importa. O que importa é que melhore o mundo, não é? Então, para nós, sim, a gente tem que ser cada vez mais atuantes dentro daquilo que nos cabe no nosso trabalho. Eu sou professor, eu sou profissional liberal, eu sou prestador de serviço. Tudo que eu posso fazer para potencializar, eu posso fazer. Também existe uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tá, aí chegaram outras perguntas aqui, só um minutinho de pegar pelo WhatsApp aqui. Aproveita uma pergunta para mim, sobre a minha fala a respeito da poupança, né? Que eu acabei falando poupança porque foi a palavra que me veio na cabeça, mas em nenhum momento eu disse que é a melhor forma de investimento. Ela é retrógrada, existem várias formas de investimento. Então, faço a correção, né? Não foi isso que eu quis dizer. A gente sempre corre o risco do reducionismo numa fala de 20 minutos, né? Enfim, eu citei a poupança, mas existem N melhores formas de você fazer investimentos éticos hoje, né? Em relação, foi questionado também a mim sobre a questão que eu falei dos empresários como se eles fossem heróis, né? Que ao invés de eles investirem o dinheiro num fundo ou investirem em alguma aplicação que tenha uma rentabilidade mais segura, eles arriscam, né? Considerando o ambiente institucional que a gente vive. E daí me perguntaram, mas de uma certa forma, eles também querem remunerar o capital. E nem todos estão preocupados com justiça social. Mas é lógico, nem todos estão preocupados com justiça social, é fato. Mas que a gente tem que reconhecer que o empresário arrisca, ele arrisca. Se tem gente que quer só ganhar dinheiro explorando, claro, tem. Mas existem muitas pessoas que empreendem pela paixão de empreender. E eu acho que é mais bacana a gente reconhecer que existe essa fatia positiva e potencializar essa ação positiva. Não só criticar a negativa, porque é muito mais fácil ficar levantando problema do que pensar na solução. Então, não estamos propondo uma ingenuidade. O que estamos propondo é um olhar positivo sobre aquilo que é realmente positivo. Eu tenho um dado aqui que está disponível no site da Ampecom, que nós extraímos de uma pesquisa recente feita por um grupo de pesquisa internacional que me fugiu o nome, mas se vocês entrarem no site www.ampecom.com.br, resultados, está lá. 93% dos números de empresas registradas no Brasil, dessas 93%,
são pequenos e médios empresários. Então, o que a gente tem que pensar? O pequeno e médio empresário dificilmente é um explorador potencial que está rachando de ganhar dinheiro, gente. Não. E nós temos essa imagem do empresário, aquele sujeito que explora. Nossa, businessman, né? Acabaram de falar aqui. Isso é uma minoria, claro. Esses outros 6% são os que às vezes decidem a política econômica. Fato. Mas os outros 93% são os que estão lá todo dia sofrendo de manhã, que geram 54% dos empregos. Esse sujeito, ele precisa ser impulsionado, ele precisa de um ambiente favorável. E esse cara dificilmente está rachando de ganhar dinheiro com a sua atividade financeira. Dificilmente. Então, assim, a gente precisa raciocinar sempre de forma mais complexa. E como isso é possível? No diálogo, não é? No diálogo, porque a gente vai dialogando e a gente vai se colocando em questão as nossas convicções, às vezes, ou até mesmo uma informação, né, que a gente recolhe. Então, o que nós queremos dizer é que há sim empresários altamente especuladores, etc., mas existe hoje uma gama imensa de sujeitos que representam 93% do movimento econômico, não, das empresas registradas no Brasil, que são pequenos e médios. E uma coisa importante, remunerar capital é uma coisa necessária para o empreendedor. Economia não é espaço de assistência social. Então, não tem problema nenhum de você ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum. O que importa, o problema é como a gente ganha e o que a gente faz com ele. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Remunerar capital é uma coisa muito boa. E se dentro das empresas, das nossas empresas, por exemplo, que procuram se inspirar por valores, obviamente que elas precisam remunerar o capital, senão elas não conseguem sobreviver, muito menos gerar emprego. Ótimo. Tentará. Tem muitas pessoas compartilhando no YouTube experiências positivas que acontecem no Brasil, então a gente pode ir lá e se inteirar. E nesse sentido, teve um comentário muito bacana que foi feito no YouTube, falando assim, a economia de comunhão não está fazendo nenhuma grande genialidade, não mesmo. A gente faz parte de um movimento econômico de humanização da economia que está acontecendo historicamente, nós não somos a última bolacha do pacote, não somos mesmo. Se a gente entrar hoje nos negócios de impacto social, no site da PIPE, PIPE, depois eu vou disponibilizar todas essas referências no blog. Existem muitas organizações trabalhando com impacto social positivo, muitas empresas fazendo coisas fantásticas pelo Brasil. E a gente precisa conhecer isso para divulgar e para se alimentar, para pensar, nossa, tem coisa boa acontecendo, mas a gente só vê desgraça, 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 desgraça. Existe muita coisa muito boa. De fato, nós somos uma gotinha no oceano de gente fazendo coisas muito legais e nós fazemos parte de um movimento econômico mais amplo de inovação, né, que tem procurado pensar a economia, pensar a vida, a existência de outras formas, né? Aqui tem uma outra pergunta. Como a cultura que Chiara nos deixou através da vivência da unidade, amor ao próximo e fraternidade pode expandir e penetrar em uma cultura cada vez mais que mais prega o antagonismo dessa cultura? Foi o objeto da aula durante toda a aula. Nós não temos aqui uma resposta pronta para dar positiva, que vai deixar todo mundo aliviado e feliz. O mundo realmente hoje é complexo no sentido que exige de nós uma ação muito consciente, muito crítica, muito coerente. Mas é possível fazer. Tem muitas pessoas fazendo além de nós, muitas. Então é possível fazer. Se nós não acreditássemos nisso, não estaríamos aqui. Existem no Focolar experiências de transformação de instituições do modelo capitalista para o modelo do paradigma da comunhão e da reinserção dos idosos sem prejuízo da inserção dos jovens. Nossa, isso aqui seria uma coisa muito boa, né? Existem experiências sutis que são em desenvolvimento, que procuram inserir, sim, idosos, iniciativas tanto de cunho social, ONGs. Dentro do movimento dos focolares, a gente tem ações locais nesse sentido, empresas que fazem parte da economia de comunhão que privilegiam a operação de idosos. Agora, esse modelo de um paradigma completo, de uma transição de paradigma, nós ainda não temos, assim, que a gente pode chamar um modelo.
O que nós temos aqui é um pensamento que propõe uma experiência assim e pessoas que estão em diversos níveis procurando executar essa experiência. Nós não temos um lugar que você vai lá e vai ver tudo isso funcionando perfeito, porque nós somos humanos, somos falhos e por mais completa que possa ser uma experiência, ela vai ter falhas. A limitação é uma condição inerente, né, do caminho. Então, nós temos experiências que estão sendo feitas nesse sentido, mas um modelo, assim, que a gente possa dizer está perfeito, eu não tenho conhecimento, mas existem experiências que são feitas nesse sentido, de procurar privilegiar a inserção dos idosos, que procuram adotar paradigma da comunhão na gestão da empresa. Agora, um modelo fechado, eu não arrisco dizer que nós temos, assim, um modelo. É possível ter acesso à informação? Já respondi. Aqui tem uma questão. O foco da doutrina social da igreja, já respondi não, né? Dialoguei. Não sei se respondi. O foco da doutrina social da igreja é o resgate da dignidade do pobre marginalizado pela sociedade de consumo. Por que então a igreja não abraçou ainda plenamente a causa da EDC? A igreja abraçou e reconheceu. A gente esteve numa audiência com o Papa Francisco em 2017, ele convidou a economia de comunhão, nos encorajou, o texto que ele falou, nós podemos disponibilizar no blog, ele fez a igreja acolheu, reconheceu a EDC, e inclusive os pensadores da economia de comunhão que residem na Itália têm sido convidados pelo Papa Francisco a participar da redação de documentos da igreja sobre a economia, né? Então, sim, a igreja reconheceu, abraçou e tem chamado os nossos intelectuais para participar, inclusive, da redação dos documentos que ela tem publicado a respeito da economia. A população em situação de rua no Rio está aumentando assustadoramente. Existem vários tipos de moradores de rua. Como dar a todos a possibilidade de sair dessa situação? Para alguns é oferecida a chance de se reintegrar na sociedade, mas eles recusam, preferem permanecer naquela situação. Existe aqui outros tipos de pobreza, né, que essa pessoa vivencia. Muitos estão na rua porque a família está completamente desestruturada e fogem de situações de violência. Dificilmente a gente vai ver uma pessoa na rua que esteja com uma família boa, né, em casa. São poucos os entes públicos que os acolhem, a maioria destes não consegue dar um suporte moral e psicológico. Isso é fato. O que nós podemos fazer? Se mobilizar, entender se tem uma organização que está trabalhando com isso, quais são as nossas competências, se a gente tem como afrontar isso de uma forma competente, né? Porque temos que tomar muito cuidado quando vamos tratar de questões sociais que envolvem uma série de conhecimentos, de cuidados, não podemos ter ingenuidades, né? Então, precisamos ter coragem, ter audácia, mas temos que entender localmente quais são as estruturas que o poder público ou que as organizações privadas locais podem nos oferecer para que a gente possa se aliar a elas e verificar se a gente tem condição de localmente, de alguma forma, trabalhar por essas pessoas. Eu acho muito importante trabalhar, assim, sempre na perspectiva de afrontar as coisas de uma forma competente, mas também a gente não pode esquecer que cada pessoa que a gente ama, que a gente faz uma experiência, já é uma grande experiência, né? Então, eu lembro que uma vez a gente participou de um evento da economia de comunhão e daí uma pessoa falou assim para mim: credo, mas os números de vocês são muito pequenos perto da pobreza do mundo. Aí eu falei: é verdade, você tem toda a razão, por isso que a gente trabalha muito, mas por trás de cada uma dessas pessoas tem uma vida que foi resgatada, e isso já para mim vale a vida. Então a gente tem que acreditar nisso. O pouco que a gente faz já é muita coisa, porque trabalha com uma pessoa, com um sujeito. Mas por outro lado, a gente precisa ter esse cuidado, né, de procurar a forma correta também e prudente de enfrentar essas problemáticas que estão inseridas no nosso entorno. Caminhamos para uma sociedade com empregos limitados, alta concorrência e um modelo de homem dependente de seu nível de consumo. De que forma o ser humano poderia manter sua dignidade de filho de Deus e de que forma a comunidade pode ajudar na inclusão social e relacional de quem não tem condições físicas, psíquicas, estruturais de conseguir um emprego?
Isso aqui é um diagnóstico, né, dos nossos grandes desafios. A gente até conversava localmente aqui das questões físicas, psíquicas, estruturais, da revolução tecnológica, são as nossas grandes questões, né, de hoje. De que forma o ser humano poderia manter? Nós acreditamos que a melhor forma de buscar o enfrentamento dessas questões é através de uma ação individual, comunitária, articular e institucional, sempre. Então, eu enquanto sujeito, eu enquanto membro de uma comunidade, essa comunidade, e quais instituições trabalham enfrentando essas questões da forma que eu acho coerente, como é que eu faço para potencializar essas instituições? Nós não temos uma resposta pronta, né? Assim, a nossa situação hoje, ela é complexa. E nós não estamos aqui dizemos que temos a salvação de todos os problemas. Não, nós entendemos que os problemas são complexos. Mas o que a gente está procurando pensar juntos é como a gente pode, enquanto sujeito, dentro de uma comunidade, quais instituições nós reforçamos, para que nós possamos ter alternativas, né, para essas questões. E nesse sentido, nós acreditamos que é possível, né? É para terminar? Tá. Aqui tem várias perguntas, acho que são as últimas, mas são várias. Aqui. Nos sugira algumas dicas para não nos tornarmos fantoches de um sistema de mercado que a toda hora cria desejos de consumo exacerbados. Aqui, assim, a gente pode se fazer perguntas. Eu realmente preciso disso? O porquê que eu quero adquirir isso? Porque as pessoas me reconheçam? O que me leva a adquirir esse bem? O que me leva a essa opção de consumo? O que tem por trás da minha opção? São perguntas que nos levam a um enfrentamento pessoal do que está por detrás das nossas escolhas de consumo. E nos fazem, de alguma forma, ser menos fantoches das ideologias ou dos jogos que estão sempre no cenário, de alguma forma, fazem parte do nosso contexto. E é melhor ainda quando a gente faz essas perguntas pessoalmente e também comunitariamente, enquanto comunidade, enquanto membro de um grupo. Porque o diálogo sempre é o caminho para que a gente se liberte dos enganos. Sempre. Tá, aqui existem várias perguntas, que como a gente faz para se liberar de ideologias preconceituosas e como viver nessa sociedade que é impregnada de ideologias preconceituosas e contrárias às liberdades pessoais e sociais. Aqui sempre o caminho é o diálogo, porque a gente presenciou agora na última disputa eleitoral uma fortíssima polarização social. Por quê? Porque cada um se encastelou na sua verdade. E aonde está a verdade? No diálogo, no relacionamento, a gente vai descobrir a verdade juntos. A verdade não está em um lado. Eu, honestamente, tem coisas que até agora eu não sei se são verdade. Né? Tem gente que acredita piamente, eu não tenho tanta certeza assim. Então, o diálogo é o caminho para que a gente não se deixe cooptar por ideologias preconceituosas. É sempre o diálogo, sempre o encontro com o outro. E se existem instituições que financiam pequenos empreendedores, produtores, existem muitas no Brasil, a Aliança Empreendedora trabalha com isso, a Artemisia trabalha com isso, nós mesmos, como Ampecom, temos algum projeto nesse sentido. Vou passar toda essa lista no blog para segunda-feira, nós vamos produzir todo esse material. E, por fim, a última pergunta, como fugir, que eu achei importante, de um contexto em que muitas vezes vemos e reproduzimos a figura do pobre como distante de nós. A velha dicotomia nós e eles. Que é a pergunta da Virgínia lá, que é enorme, né? Sobre a questão do Brasil, da América Latina. Então, a experiência do todos damos, né? Que eu falei que era o paradigma da comunhão,
ela já tira, parece uma frase feita, mas ela implica uma mudança de mentalidade, de atitude interior nossa. A partir do momento que eu entendo que quem está dando, está fazendo um ato heróico de dar aquilo para aquele pobre que não pode, porque ele não pode, porque ele é uma pessoa privada, aí você tem assimetria, você tem distanciamento, né? Você tem o eu posso, todos podem, e vira essa confusão, que é a confusão que está na matriz dos nossos maiores problemas políticos, econômicos, sociais globais. O que a gente propõe é todos podem dar. Isso envolve uma mudança profunda de cultura e de compreensão. Inclusive, da comunhão como uma questão de justiça social. A partir do momento que eu entendo que a comunhão é uma questão de justiça social, que eu, enquanto ser humano livre, posso viver e protagonizar, não existe ajudado e nem assistido. Não existe. Aqui eu estou falando assim simplesmente porque não tem como a gente podia ficar discutindo isso horas, mas é essa questão, não tem assistido, não tem ajudado, porque a comunhão é uma questão de justiça social. Então, não tem ajudado e não tem poderoso ajudando. Todos podem dar. Não é uma resposta pronta, mas, né, é uma pista. Sobre a questão que a Virginia colocou, a América Latina, a gente sabe que existe uma questão cultural muito forte que impregna a própria formação das nossas instituições. A gente fala da cultura do clientelismo político. O que é clientelismo político? Da troca de favores na política, que se manifesta na formação das nossas instituições, que isso gera uma concentração de poder político. O que é poder? Poder é a gente pensa poder sempre uma coisa preta, ruim, né? Mas o que é poder? Poder é, quando eu falo, eu tenho poder de pegar o copo, significa que eu tenho condições de movimentar o copo. Eu tenho poder de decidir o que vou comer, significa que eu tenho condição de decidir se eu vou comer arroz ou feijão. Então, o poder é a capacidade de tomar uma decisão, de decidir, de escolher. A gente tem um problema na América Latina que a gente fica discutindo redistribuição material de bens, que é fundamental, só que a gente não discute partilha de poder político. O que significa isso? Partilha de condições de tomar decisão. Quem decide as coisas sempre é um grupo restrito. O nosso desenho institucional político, ele é concentrado nas figuras de poucas pessoas. A concentração do poder político produz desigualdade social sistêmica, porque só alguns decidem politicamente a economia. Então, quando a gente trabalha com a ideia de movimentos, de associações, de partilha de poder político, de participação social, de crítica social, de consumo consciente, de cidadania ativa, a gente está trabalhando com a proposta de diluir o poder político. Com a diluição do poder político, do poder de decidir, questionando as coisas que são colocadas como inescapáveis, a gente vai criando condições também para uma maior redistribuição de bens. Além da experiência da comunhão de bens, precisa acontecer a partilha do poder político, a partir de cidadãos ativos participando da definição da política. Porque quem recebe o efeito de uma decisão política tem que participar da decisão. Então, se vai ser tomada uma decisão de política econômica que vai atingir 14 milhões de brasileiros, esses 14 milhões de brasileiros precisam estar conscientes que essa decisão está sendo tomada. E nas últimas eleições, ao invés de a gente discutir sistema político, nós ficamos discutindo polarização política, questões, ideias. E a gente não discutiu como o nosso sistema é desenhado. Né? O nosso sistema político desenha um tipo de governo que o presidente da República tem que negociar cargos políticos para conseguir governar. O que nós temos? Uma institucionalização da troca de favores, clientelismo político. Desigualdade social na América Latina. Governos, democracias hiperpresidencialistas, que são completamente concentradas na figura do presidente da República. Na América Latina inteira, isso não é uma fala minha, é um diagnóstico de cientistas políticos. Como que a gente vai ter igualdade social se é igualdade política, se não tem partilha de poder político?
Então, a questão da América Latina é seríssima. A gente trabalha justamente, a quem fez essa pergunta, a minha amiga Virgínia fez lá no YouTube, a gente conversou sobre isso, não é, Virgínia? O que acontece? A partir do momento que a gente trabalha não só com programas de assistência, que são importantes sim, porque como é que nós vamos falar de cidadania se a gente não tem arroz e feijão na mesa? Assistência é importante sim. Se a gente vai, dentro dos nossos projetos sociais, discutir o quê? Formação de líderes, formação de jovens para a cidadania, sujeitos críticos, a gente está dando condição para partilha de poder político. É isso que tem que acontecer na América Latina. Partilha de poder político e partilha, sim, de recursos. Só que se só tem sempre o Estado, não estou dizendo que não tem que ter, precisa, fazendo redistribuição compulsória de bens e não tem uma cultura política institucional cidadã, a gente fica sempre nisso que o Brasil está vivendo agora, que é o que estava sendo polemizado no YouTube. Nós temos milhões de problemas de saneamento básico, esgoto, educação, temos tudo isso. Não temos como discutir isso nessa aula de 20 minutos. Então, assim, nós temos estruturas de poder viciadas, troca de favor político, clientelismo e tudo mais. Temos organizações que recebem milhões para manter projetos de assistência social e ficam alimentando uma estrutura de assistência que não leva à superação. Temos tudo isso. Precisamos do quê? De partilha de poder político, de cidadania ativa, de participação social, fortalecer associações, fortalecer organizações existentes, nos mobilizar politicamente, precisamos. E para isso que nós estamos aqui nessa aula de hoje. No segundo semestre, nós daremos continuidade ao curso, né? A próxima temática é uma temática também que nos exige, nos interpela, que seria a dos direitos humanos, paz, legalidade e justiça. E em momento oportuno, nós comunicaríamos a data dessa próxima aula.